Olá, pessoal. Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. E nós estamos aqui para mais um episódio da série Questões Imobiliárias e Urbanísticas, com a minha querida amiga Débora de Castro da Rocha, que hoje nos presenteia também com a doutora Camila. E lembrando que eu faço publicamente, como eu estava falando para a Camila, estava falando para a doutora Débora, publicamente um pedido de perdão aqui para a doutora Camila, porque nós estamos aproveitando hoje nessa live o texto da semana passada da Fundo Paraná Portal, que foi feito pela doutora Débora e do doutor Edilson, e hoje nós temos a participação da doutora Camila. Débora, muito bem-vinda novamente no Inloco, é uma alegria tê-las aqui. E vamos conversar um pouquinho mais, Débora. Qual que é a temática de hoje, minha amiga? Então, minha amiga, muito obrigada novamente, por estar aqui com você, com essa oportunidade sempre tão bacana, da gente conseguir trazer essas experiências, compartilhar. Então, mais uma vez, lhe agradeço a Camila também, que está participando conosco, a despeito lá do artigo ter sido escrito com o Edilson, mas a gente vai começar a implementar uma sistemática um pouco diferente, talvez até para a gente conseguir promover essa interação também de todos com os assuntos, isso é legal, só traz essa confusão, Jana, aí para você que está organizando tudo isso, porque a gente acaba te dando esse trabalhinho. Não, deixa eu fazer uma ressalva, aqui a gente acaba ganhando com isso, porque daí nós temos pensamentos que acabam se unindo com o mesmo propósito, e isso é muito enriquecedor, Débora, não dá trabalho não. Então tá bom, fico bem feliz, obrigada Camila por estar aqui conosco, A gente vai falar um pouquinho então do PL 3999 de 2020, ele está sendo, assim, eu sempre falo, de polêmica na área imobiliária, porque, assim, a área imobiliária, muito embora ela seja antiga, ele vem, enfim, ela inaugurou aí muito do que se tem hoje no direito, pode-se até conceber como a área imobiliária, como sendo uma das precursoras lá no direito romano, enfim, tivemos sempre grandes institutos jurídicos fundados aí na pós-propriedade, Então, apesar de tudo isso, a gente sempre tem muita inovação, e agora não é diferente, mais ainda do que antes, nós temos muitas inovações voltadas justamente à tentativa de tentar minimizar alguns problemas relativos aos aspectos locatícios, Então, nesse artigo que trata desse PL 3999, nós procuramos fazer ali uma crítica, de certa forma, sobre toda essa legislação que veio nesse ano aí, algumas ressalvas importantes, mas também algumas ressaltando importâncias também, questões que devem ser levadas em consideração agora, diante dessa nova proposição legislativa que é o PL 3999, porque ainda que até agora nós tivéssemos aí com legislações e até com um projeto de lei lá, o 1179/2020, que até foi o primeiro que eu conversei com a Jana aqui no Inloco, mas na época eu participei, fiz uma participação especial lá na série da doutora Rosélia Furman, nós estávamos falando de mediação, negócios imobiliários, já comentei na época sobre o PL 1179, que ainda não tinha se convertido em lei, não tinha virado a 14.010, que nós temos hoje, mas nós já objetivávamos com aquele PL, então, uma certa segurança, especialmente para o locatário. Como nós falamos aqui, nós não temos lado, nós estamos aqui para transmitir essas informações e proporcionar a discussão, até levantar essas considerações com vocês para que todos possamos refletir, porque o mundo jurídico é feito dessas construções, então, quanto mais a gente fala sobre elas, mais a gente reflete, melhores são aí as alternativas, enfim, tudo que a gente consegue colocar na nossa prática jurídica, até no sentido depois de argumentação, Então, nesse caso aqui, quando a gente fala do PL 1179, depois da lei, então, da 14.010, nós vínhamos com um panorama, ou seja, de tentar ali promover a proteção deste locatário. Claro que
quando a 14.010 entrou em vigor, o artigo 9º, que era o objetivo principal ali para nós, da área imobiliária, que era a proteção do locatário durante esse período de pandemia, até o dia 30, ele fora vetado. Então, quando entrou em vigor, tinha sido vetado na íntegra, mas o Congresso acabou se debruçando sobre essa temática justamente porque nós tínhamos e ainda estamos enfrentando um momento difícil, ou seja, muitas pessoas aí tolhidas do seu direito de comercializar seus produtos em lojas, como vocês sabem, ficaram assim. Agora, claro, estamos gradativamente nos acostumando. Não digo que estamos voltando à normalidade, porque isso não, mas estamos nos acostumando a conviver com a pandemia, né, tomando os devidos cuidados, e, claro, gradativamente essa situação acaba então ficando menos gravosa do ponto de vista financeiro e econômico, mas a crise ainda existe, é inegável. Então, enquanto ela existe, nós não podemos desamparar aqueles que, de fato, precisam desse amparo que era esse visado pela lei, que justamente, então, ali em setembro, voltou a viger o artigo 9º, que visava, então, esta proteção a estes locatários durante esse período, ou seja, até o dia 30 de outubro, todas aquelas situações enumeradas ali no artigo 9º, que na verdade trazia ali o artigo 59 da lei do inquilinato, não poderiam então sofrer aí com ações, despejos liminares. Então, neste caso, enquanto nós tínhamos esse cenário, perfeito, nós tínhamos uma situação. E eu não quero dizer com isso que essas legislações tenham trazido segurança jurídica, não é essa a intenção. Não entendo que tenham, mas entendo que tenham possibilitado, de alguma maneira, trazer uma segurança para o locatário, para que não ocorresse o despejo. Pois bem, posteriormente, agora, na verdade, a gente não pode nem dizer posteriormente, porque foi bem, mais ou menos no meio de tudo isso, né? Houve, então, essa nova proposição legislativa, esse projeto de lei, que inclusive, agora visa o despejo extrajudicial. Então, na verdade, o que nós vemos aqui é que, até então, ou seja, até outubro, nós estávamos com uma situação, até o dia 30 de outubro não podia haver, então, esse despejo, mas ainda assim, esse projeto de lei começou a tramitar e agora visa o despejo extrajudicial. Então, são situações que não se conversam entre si. Uma hora nós queremos promover total segurança do locatário, outra hora nós já queremos promover o despejo extrajudicial. Então, nós entendemos particularmente aqui que talvez estaríamos diante de 3 problemas, né? Primeiro total insegurança jurídica, porque se eu vou fundamentar, por exemplo, o meu pedido judicial com base no fato de que eu estou numa pandemia, um juiz, inadvertidamente, pode se pautar, claro, ainda é um projeto de lei, mas pode, quando convertido em lei, se pautar, não, agora estamos aqui sob a égide da nova legislação, que me diz que, então, existe a possibilidade do despejo ocorrer extrajudicialmente, então não vou te conceder uma liminar, ou então não vou te proteger, você vai, de fato, ter a tua liminar deferida lá ao locador, né, com simples base no fato de que existe, então, uma legislação nova. Então, medo insegurança jurídica, até para o operador do direito mesmo, ou o próprio advogado, que vai manusear esses instrumentos constantemente, o advogado imobiliarista. Além disso, claro, um conflito também, né, competência. O cartório extrajudicial agora vai ter, então, a possibilidade de lavrar esta ata, enfim, encaminhar, notificar este locatário, e então, a partir desta notificação, haverá um prazo, ou para purgação da mora, ou para desocupação do imóvel. Então, também você tem uma situação que poxa, sim, a simples ata instruída com nome, dados do contrato, com o contrato já teria o condão de fazer com que esse locatário, por si só, tivesse que desocupar esse imóvel. E também aí a terceira situação, será que este projeto de lei, convertido em lei, vai ter efetividade? Porque se eu analisar ele na sua íntegra, eu vou perceber
que se eventualmente o locatário não se sentir confortável diante desta situação, ou seja, de pagar o preço ou então de desocupar, ele poderá então buscar o Poder Judiciário. Então, são 3 situações aqui que eu gostaria de trazer, elencar, para que a gente conseguisse então promover esse debate, se debruçar sobre este projeto, que eu acho de extrema relevância. Como falo, claro que eu entendo que existem os 2 lados da balança, existe, claro, o locador que tem, sim, o seu direito de receber pela locação, isso é inquestionável, tanto é que no próprio artigo nós relatamos, invocamos essa situação com bastante cautela, no sentido de dizer, olha, ninguém está dizendo aqui que tanto o projeto 1179 quanto a 14.010 tiveram o condão de fazer com que o locador fosse despojado do seu direito de receber e não também tem daqui para frente, até porque o prazo do dia 30 de outubro já transcorreu. Então, não é essa a intenção, nós não queremos prejudicar uma parte, né, enfim, não queremos nada disso, ou, enfim, facilitar para outra em detrimento do locador, não é essa a intenção. O que vale aqui é realmente pensar sobre possíveis desdobramentos que vão decorrer desta análise legislativa, né? Porque se a gente tem um dissenso legislativo, por óbvio que as dúvidas vão existir, tanto por parte dos advogados, quanto também dos juízes. E também, claro, temos esta outra situação que é, se eu posso me socorrer do Poder Judiciário, na medida em que eu recebo essa notificação e não estou, digamos assim, ou não tenho segurança, ou, enfim, não quero, não aceito aquilo que o locador está narrando, eu também não vou ter efetividade. Então, até que ponto esses projetos de lei vão trazendo, de fato, uma solução para o problema e não gerando outros problemas? Então, acho que a problemática maior aqui que a gente busca retratar com o artigo e hoje também com a nossa série aqui, especialmente nessa discussão, são estes aspectos que, ao meu ver, pelo menos, são fundamentais, porque você veja, até mesmo quando a gente está diante de uma ação judicial, nem sempre os juízes têm segurança para conceder liminares para o despejo. Então, agora você imagine, de repente, também até pensando se aí na vulnerabilidade e fragilidade daquele locatário, que talvez é pouquíssimo instruído, pode vir a receber esta notificação, imaginando que será despejado efetivamente ali, né, claro, poderá, então, simplesmente abandonar tudo, ou, enfim, né, não ciente dos seus direitos, também ter aí inúmeros dissabores. Então, penso eu que nós temos aqui questões que são bastante importantes e singulares aqui do ponto de vista da proteção de direitos e até mesmo de competência. Se nem mesmo um juiz, às vezes, tem segurança para dar uma liminar, imagina agora esse procedimento sendo todo conduzido de forma extrajudicial. Então, chega a ponto, digamos assim, de ser uma crítica até da nossa parte, né? Espero que todos ainda possam realmente analisar todos os aspectos desse projeto de lei para que efetivamente se decida ou sejam alteradas aí algumas disposições para que não haja nenhuma aberração ou não seja construída, melhor falando, implementada, nenhuma aberração jurídica aí no futuro, né, Jana? Até porque, Débora, quando a gente para pensar em contrato, as duas partes têm direitos e responsabilidades. Com tudo que nós estamos passando, em meio à pandemia, em meio a situações tão diferenciadas que hoje nós estamos tendo que suportar, né, as partes têm que, no mínimo, buscar uma boa fé, mas sabemos também que não são todos que acabam se utilizando de boa fé. E essas informações que você nos traz, quando nós pensamos em pessoas de boa fé, ok, mas é aquelas que não estão, né, instituídas com isso, aquelas que têm a má fé e a sacanagem ali e fazem com que esses contratos, por vezes, possam se transformar em algo assim, realmente um instrumento, né, ruim em prol de quem tem uma má fé, em prol de quem quer buscar para si um proveito que não seria o ideal, que não seria o de direito, né, Débora?
Exatamente, é mais ou menos dentro dessa perspectiva que eu enxergo o projeto de lei, porque nem todos estão imbuídos de boa fé. Por isso que quando a gente fala aqui, e até pode parecer que a gente às vezes é parcial, não é essa a realidade. O que se espera é justamente que todas essas legislações, projetos de lei, enfim, todas as proposições legislativas sejam construídas com base no ideário de igualdade, de possibilidades, né, e não do cometimento de injustiças, arbitrariedades, que é o que pode vir a acontecer caso simplesmente, né, sejam efetivamente aí, ou entre em vigor efetivamente uma legislação que não esteja em compasso com aquilo que efetivamente deve acontecer na nossa prática. Então, creio que essa vulnerabilidade que vai ser exposta a essa parte da população, ou seja, ou aqueles locatários, não seria muito interessante e creio que vai gerar ainda mais problema, mais celeumas aí para que nós tenhamos que resolver, enfim, né? Claro, do ponto de vista profissional do advogado, nem sempre isto é negativo, claro, porque o advogado vive de resolver problema, mas como a gente é pensador do direito, a gente quer soluções, a gente não visa essa situação, ou seja, a gente não quer que leis sejam implementadas para dificultar essas questões, e sim para que possam trazer soluções, quanto menos lide nós tivermos, melhor. Quanto mais as leis se prestarem a resolver problemas e nós mais atuarmos como consultores jurídicos, para nós, não tenha dúvida que é o melhor dos mundos, né? Quanto menos precisarmos abarrotar o Poder Judiciário de ações e que o Judiciário possa efetivamente, então, proferir suas decisões com mais tranquilidade, com essa redução, né, desses inúmeros processos que são ajuizados diariamente, para nós é melhor, a gente contribui também para um país melhor, para um Poder Judiciário melhor. Então, é nesse sentido, sabe? A crítica vai do micro para o macro. Então, se nós conseguirmos, de fato, visualizarmos dessa forma, eu creio que nós consigamos trazer respostas muito mais efetivas para a sociedade. Sem dúvida. E Camilinha, nossa querida doutora Camila, vem aqui agora, queremos ouvi-la um pouquinho, doutora Camila. Pela presença, né? Sempre é uma honra estar aqui. Teve um trecho, inclusive, até a doutora Débora já ilustrou muito bem aqui as nossas críticas, mas teve um trecho no projeto de lei que me chamou a atenção. Foi o seguinte, fez até uma comparação, né, trouxe relacionado ao divórcio extrajudicial, da eficácia do divórcio. Mas, o que eu vejo? Que no divórcio, né, o direito está inerente à parte, né, não precisa, né, de um contraditório, por exemplo. A pessoa, ela quer o divórcio e ela tem que conseguir isso, ela não precisa da ampla defesa, não precisa do contraditório. Então, eu acho que aqui, no despejo extrajudicial, não teria essa eficácia. Por quê? Porque precisa da outra parte, né? Você vai lá no cartório, né, munido, né, com os documentos, e vai com o advogado, mas você que está indo, você que está falando que a parte está devendo, não pagou, está inadimplente, apresenta os seus documentos a livre-arbítrio, envia uma notificação, a pessoa tem que sair, mas aí você pensa, não tem força policial, a pessoa vai sair, não vai, né, vai ficar lá e vai ficar correndo a mora se ela estiver devendo, como que vai ser isso daí, né? Além disso, tem também que no despejo você precisa, no judicial, pagar caução, né? Você tem que garantir. E ali, como é que fica? Né? Não fala nada no projeto. Então, assim, a livre, né, livre convencimento, até também, fala também que, depois, caso não for efetivado, se as partes, né, forem no cartório, virem, não purgar a mora, não pagar, ou então decidir que tem que ir para o judiciário, aí lá eles vão conversar, né, lá vai ser decidido. Ou seja, você vai para o primeiro momento tentar resolver esse judicial e ser mais rápido, ser mais célere, e acaba que demora mais, porque aí você passa por essa etapa do cartório,
depois vai lá a juização, demora mais um tempo, às vezes nem consegue eliminar, como a doutora falou, porque às vezes o convencimento, né, não supre o convencimento do juiz, ele não se convence com aquela documentação, não se convence com aqueles argumentos, e nem sempre você consegue. Então, eu acho que tem uma insegurança muito grande ali. Às vezes, o que é para se tornar muito célere acaba demorando mais. Então, assim, acho que a insegurança jurídica, ela é a base ali, sabe? Do que poderá acontecer e poderá vir depois, olha, eu paguei, né? Já paguei, aí como é que você vai apresentar para o cartório que já pagou? Vai apresentar para outra parte? Quem que vai, né, dirimir isso daí? Quem que vai dizer se está certo ou se está errado? Se pagou a mais, pagou a menos, por exemplo. Então, é bem complicado. A gente tem que estar se resguardando aí. Nossa, que situação complexa, né? Quando a gente for parar para pensar efetivamente, Débora e Camila, com essas ressalvas que vocês trouxeram hoje, se nós formos analisar efetivamente o que pode estar por vir através, né, desse projeto de lei, uma vez que de repente venha a ser efetivado ou não, mas a gente está pensando nisso, né? Olha a complexidade da situação. Por quê? Porque já é uma situação complexa, judicialmente, como vocês ponderaram. Agora, a Débora, na prática, como que aconteceria? Se fosse, né, para ser implementado isso, até para a gente pensar, analisar, e as críticas de vocês são super louváveis. Elas devem realmente, né, vir à tona, quer seja com os nossos vídeos aqui da série, quer seja com a parte escrita na coluna do Paraná Portal e tantas outras que vocês participam, mas precisamos conscientizar dos reflexos disso, né, Débora? Com certeza, porque você pensa, né, que lá o procedimento no cartório vai ser muito célere, né, vai ser, a parte do locador simplesmente vai com o contrato junto ao tabeliamato de notas, registra essa ata notarial, né, instrui dizendo, eu realmente existe um débito, o locatário não pagou, nome, endereço, né, lá eles simplesmente mandam lá uma notificação, tem 15 dias depois de recebida essa notificação para purgar a mora ou então para deixar o imóvel. Então, como a gente fala, é muito simplificado, claro, do ponto de vista de, se a gente olhar, não, retirar do Poder Judiciário mais esse conflito para dirimir, ótimo, claro, é interessante, mas e as consequências disso? Será que esse conflito, ele é hábil para ser retirado do Poder Judiciário? Será que eu não estou fragilizando aí as partes envolvidas, em especial o locatário, neste caso, porque ele seria o vulnerável? E mais do que isso, será que eu posso considerar que todos os locadores estarão imbuídos de boa-fé? Será que todos eles, de fato, estão com os seus aluguéis em atraso, ou seja, aqueles valores contratados com o locatário, será que efetivamente deixaram de ser pagos mesmo? Né? Como a gente diz, a gente está cansado de ver isso no dia a dia, liminares não sendo deferidas, porque no próprio Poder Judiciário não há convencimento sobre o inadimplemento dessas obrigações. Então, agora você imagina extrajudicialmente. Então, eu penso que essa situação realmente ela não é digna de estar sendo deliberada e tratada com esta simplicidade toda que este projeto de lei visa, enfim, implementar a partir, né, no momento em que se converter de fato em lei, se é que vai ser, né, porque a gente vê vários projetos aí que também acabam não sendo. Então, assim, eu particularmente, né, analisando a prática do direito, eu não consigo enxergar, né, e mais, até a própria efetividade desse projeto, até que ponto ele vai ser de fato efetivo, se alguém com uma instrução melhor vai poder se socorrer do Poder Judiciário depois. Será que vai se prestar alguma coisa, então, essa legislação? Nossa, olha, realmente, gente, é uma temática que, claro, conforme vai ganhando corpo no Poder Legislativo, tanto de aprovação ou não, e aí indo para o Poder Executivo, nós temos que ir tratando aqui, né? Quer seja para alertar daquilo que não se efetivou, quer seja para alertar daquelas consequências que poderão vir a partir de quando que isso vai acontecer,
concordo com a fala da Débora e da Camila no tocante à segurança ou insegurança jurídica que isso vai trazer. Olha, a Constituição Federal, se nem o Poder Legislativo, por vezes, não tem força para o convencimento, não é nem força, é convencimento, né, e a preocupação sobre o que pode resultar isso para as partes, imagine um cartório, não, nada contra o cartório, não estou falando nisso, né, mas o cartório vai fazer o quê? Vai cumprir a lei, se a lei determina que dessa forma pode ser feita, por que não? Né? Mas as ressalvas que vocês trouxeram aqui são de suma relevância. Então, Débora, é só o início de uma reflexão grande do que nós vamos ter pela frente, né? Não tenha dúvida, porque a gente vai, com certeza, trazer mais notícias, estamos acompanhando aí os desdobramentos desse projeto de lei, para ver efetivamente o que vai acontecer, se vai ter alguma alteração, para que na sequência a gente consiga posicioná-los aqui também, até para que todos possam saber que é interesse realmente para boa parte da população, que acaba residindo em imóveis locados, né, e tem interesse nesses assuntos, porque vejam que uma situação que eu acho interessante até ressaltar, que o que move esse projeto, segundo, inclusive, né, o deputado que trouxe, né, que é o Hugo Leal, é que a tramitação mais célere dos despejos, ela seria política pública de urgentíssima implantação. Né, mas até que ponto, né, acho que até esse questionamento é um dos mais importantes, porque realmente é o ideário dele, né, para ele seria política pública de urgentíssima implantação, mas será mesmo que seria política pública de urgentíssima implantação? Então, e não podemos esquecer as normas da Constituição Federal, né, Débora? A norma da Constituição Federal está linda, não podemos feri-las, né? Blindado da pessoa humana, direito à moradia, né? Quantas reintegrações de posse que foram brecadas neste ano aí, porque justamente se primou pelo direito à moradia dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, por exemplo, né? Claro, nós não podemos sonegar ao proprietário o seu direito de propriedade, que se sobrepõe a qualquer locação, mas respeitados o contraditório e a ampla defesa também, que devem, claro, ser sempre aí o nosso alicerce quando a gente fala de direito de resposta, por exemplo, algo que eu não veria aqui, por exemplo, né? Sim, com certeza. Então, aguardamos as próximas reflexões sobre esse tema e tantos outros, né, Débora? E teremos muito para discutir aqui, não é mesmo, Camila? No decorrer aí da tramitação. Com certeza. Então, minhas amigas queridas, quero agradecer mais uma vez, né, a parceria de sempre, agradecer aqui por vocês estarem, como sempre, toda segunda-feira, brilhantando o início da nossa semana, né, colocando todo mundo para refletir um pouquinho mais e melhor, e já queremos, né, já estamos na expectativa da temática da próxima semana. Então, Débora, Camila, aguardamos vocês aqui na próxima semana, na coluna do Paraná Portal e aqui nos nossos vídeos, nossos episódios da série Questões Imobiliárias e Urbanísticas. Muito obrigada, Débora, muito obrigada, Camila. Obrigada, Jana, mais uma vez. E, pessoal, não esqueçam de acompanhar, hoje nós temos mais uma live às 18 horas, direto de Portugal, e depois nós temos outra live às 20 horas. Acompanhe aqui, se mantenha informado, afinal de contas, o objetivo do Inloco é esse, transmitir, né, informações e compartilhar experiências. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.